Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 19ª aula da disciplina de Língua Portuguesa. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de pontuação que nós começamos a trabalhar na aula passada. Na aula passada nós começamos a trabalhar as regras da vírgula. Hoje nós vamos trabalhar outros sinais de pontuação. Vamos lá? O primeiro sinal de pontuação que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o ponto final. Geralmente é um sinal que nós colocamos no final, ou seja, no término de um enunciado, para mostrar que aquela frase, que aquele enunciado, ele chegou ao fim. Aqui eu trouxe dois exemplos. As pessoas estão assustadas com o coronavírus. Ponto. Eu concluí esse enunciado, eu concluí essa informação, então eu coloco ponto. O coronavírus espalhou-se rapidamente. Ponto. Eu concluí a informação, eu concluí o enunciado, então eu coloco ponto. Mas é apenas no final dos enunciados, das frases que nós colocamos o ponto final? Não. Nós também utilizamos o ponto final em abreviação ou abreviaturas, ou seja, redução de uma palavra que é colocada incompleta. Ou seja, nós não colocamos a palavra por completo, apenas uma parte dela. Por exemplo, avenida, a abreviação nós colocamos AV ponto. Doutor, nós colocamos DR ponto. Doutora, nós colocamos DRA ponto. Senhor, nós colocamos SR ponto. Vossa Excelência, nós colocamos V.EX ponto. Percebam que são palavras incompletas, a redução de uma palavra. Então, todas as vezes que eu uso uma abreviação ou abreviatura, eu coloco ponto. Próximo sinal de pontuação que nós vamos estudar, dois pontos. Quando é que eu uso dois pontos dentro de uma frase, dentro de um enunciado? O primeiro caso é quando eu vou fazer uma citação ou uma fala de uma personagem, tá? Uma citação, ou seja, quando eu vou citar a fala de uma outra pessoa. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, a autora explicou. Aí eu coloco, ó, dois pontos e logo em seguida eu faço a citação da fala dessa autora. A autora explicou, dois pontos, o bullying são agressões constantes e repetitivas. Percebam que antes da fala da autora eu uso o dois pontos. Próxima frase. A próxima frase é um exemplo de fala de personagem. O que é isso? São os diálogos entre as personagens de um texto. Aí, ó, o paciente perguntou, dois pontos. Percebam que antes de começar a fala da personagem, eu coloco dois pontos. O paciente perguntou, dois pontos. Eu vou sobreviver a essa doença? Então, antes de citações da fala de uma outra pessoa e antes de fala de personagens, eu vou utilizar dois pontos. Como é que eu vou utilizar dois pontos em outros casos, tá? Eu vou utilizar o dois pontos quando eu for colocar uma enumeração, ou seja, termos que são apresentados em uma sequência, um após o outro. Então, antes de eu fazer a enumeração, eu vou colocar dois pontos. Percebam, nesse primeiro exemplo, o supermercado colocou muitas frutas de promoção. Dois pontos. Aí agora eu vou dizer quais são essas frutas. Abacaxi, vírgula, abacate, vírgula, banana, vírgula, maçã, vírgula, pera e uva. Percebam, antes da enumeração dos termos, eu coloquei o quê? Ó, dois pontos. Vamos ver outro exemplo. A loja está com muitas novidades. Dois pontos. Aí logo em seguida, ó, eu faço a enumeração das palavras, ou seja, eu boto as palavras em sequência. Camisas, vírgulas, calça jeans, vírgula, casacos, vírgula, meias e tênis. Então, percebam, eu também vou usar dois pontos antes de enumeração ou sequência de termos. É justamente o que acontece nesses dois exemplos. Outro sinal de pontuação é o ponto de interrogação.
Quando é que eu vou utilizar o ponto de interrogação? Todas as vezes que eu fizer perguntas diretas, ou seja, perguntas que começam com termos interrogativos, como por exemplo, onde, como, qual, o que. Então, são chamadas de perguntas diretas. Então, com perguntas diretas, eu sempre vou utilizar o ponto de interrogação. Onde as pessoas estão escondidas? Interrogação. Como acontece a contaminação? Interrogação. Qual o país com maior número de mortes? Interrogação. Percebam que essas questões, essas perguntas, elas objetivam ter uma resposta, ou seja, a pessoa que está fazendo essas perguntas não sabe da resposta, ou seja, ela quer uma resposta para essas perguntas, para essas questões. Justamente por isso que nós utilizamos o ponto de interrogação. Eu também vou utilizar ponto de interrogação com perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São perguntas que estimulam, incentivam uma reflexão, ou então incentivam, reforçam uma ideia, ou então elas mostram ironias ou indignação com alguma coisa. A pergunta retórica, ela não quer uma resposta. Ou seja, ela, de certa forma, ela já dá a resposta. Percebam o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Algumas frases bem típicas do dia a dia. Onde vamos parar com essa violência? Geralmente são perguntas que nós utilizamos quando nós estamos conversando, dialogando com outras pessoas. Ao contrário das perguntas anteriores que eu mostrei para vocês, essas perguntas, elas não esperam respostas. De certa forma, elas já dão a resposta. Percebam, você acha que eu sou besta? Você acha que eu sou idiota? Percebam que são perguntas que não querem uma resposta. São perguntas que são justamente para provocar a pessoa que está escutando. Quantas vezes eu vou ter que fazer a mesma coisa? Quantas vezes eu vou ter que dizer a mesma coisa? E quem não quer ser rico? E quem não quer ser um milionário? Percebam que são perguntas retóricas, ou seja, são perguntas que fazem ironias, que mostram indignação, que reforçam uma ideia. Nós também vamos utilizar ponto de interrogação com as perguntas retóricas. Ponto de exclamação é outro sinal de pontuação que nós vamos estudar. Os pontos de exclamação, eles demonstram, evidenciam as sensações, as emoções do falante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós colocamos um ponto de exclamação em uma frase, em um enunciado, geralmente esse ponto de exclamação, ele mostra aquilo que o falante está sentindo. É uma admiração, é alegria, é ênfase, é espanto, é surpresa? Vamos ver os exemplos. O almoço está delicioso. Ponto de exclamação aqui no final. Quando eu digo, ó, o almoço está delicioso, está saboroso, eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando a minha alegria, a minha admiração com relação àquele almoço. Cale-se agora. Eu estou demonstrando a sensação de quê? De ênfase, de raiva. Misericórdia, que susto. Percebam que com essas expressões, tá? O sinal de ponto de exclamação, ele está mostrando o quê? Espanto, surpresa, susto, misericórdia, que susto. Então percebam que quando eu coloco um ponto de exclamação após um enunciado, eu vou demonstrar a minha sensação, ou seja, aquilo que eu estou sentindo ao pronunciar aquela frase. Nós também vamos utilizar o ponto de exclamação com interjeições. O que são interjeições? São pequenas expressões, pequenas palavras que também vão demonstrar as nossas sensações. Oba, ufa, glória, viva. São expressões que são colocadas antes dos enunciados
com o objetivo de demonstrar também a sensação do falante, ou seja, qual é o sentimento que aquele falante está sentindo quando ele pronuncia aquela frase. Percebam aqui nesses exemplos, ó. Ah! Ponto de exclamação. Então quer dizer que você já sabia. Percebam que esse ah é um exemplo de quê? É um exemplo de interjeição, ou seja, é uma expressão que está demonstrando o quê? Está demonstrando surpresa. Próxima frase. Oba! Amanhã vamos à praia. Percebam que esse oba é uma interjeição. É uma expressão que está demonstrando o quê? Está demonstrando alegria. Percebam que logo depois do oba, ó, nós colocamos um ponto de exclamação. Ufa! Escapei por pouco. Percebam que esse ufa é uma interjeição, é uma expressão que está demonstrando o quê? Alívio. Logo depois da interjeição, ó, nós colocamos ponto de exclamação. Parênteses. Quando é que nós utilizamos os parênteses numa frase, no enunciado, dentro de um texto? Nós utilizamos parênteses quando nós queremos colocar explicações ou comentários, ou seja, alguma reflexão, alguma informação. Percebam aqui nesses dois exemplos, ó. Bullying, aí ó, abre parênteses, que consiste em agressões repetitivas, fecha parênteses, vem fazendo muitas vítimas. Percebam que aqui nessa primeira frase eu coloquei o parênteses porque eu queria colocar uma explicação sobre o bullying. Bullying ou bullying, que consiste em agressões repetitivas, fecha parênteses. Então, eu vou colocar parênteses quando eu quiser acrescentar dentro de um enunciado, dentro de uma frase, alguma explicação ou algum comentário. Vamos ver o próximo exemplo. Discriminação racial, abre parênteses, que está acontecendo com muita frequência na internet, fecha parênteses, é a não aceitação da cor do outro. Percebam que nesse segundo exemplo eu coloquei parênteses porque eu queria acrescentar, incluir esse comentário na frase. Então, todas as vezes que eu for incluir alguma informação, algum comentário, alguma explicação a mais dentro de uma frase, eu vou colocar parênteses. Travessão é um sinal de pontuação que é muito utilizado nos textos narrativos, nos diálogos, né? E qual é o primeiro caso em que eu vou utilizar as travessões, tá? Todas as vezes que eu for mostrar, escrever, fala de personagens, diálogos entre personagens, entre pessoas. Então, antes da fala das pessoas, eu vou utilizar travessões. Percebam aqui, ó. A vítima disse, dois pontos, aí eu coloco uma travessão e logo em seguida eu coloco a fala da personagem. Preciso de ajuda, meu carro caiu, capotou na estrada. Percebam que antes da fala da personagem eu coloco travessão. Próxima frase, as mulheres gritaram, dois pontos. O que foi que as mulheres gritaram? Aí eu coloco, ó, travessão e logo em seguida eu coloco a fala das personagens. Nós queremos respeito. Os homens precisam respeitar as mulheres. Percebam, antes das falas das personagens, antes dos diálogos, eu sempre vou colocar travessão. Próximo sinal de pontuação que nós vamos estudar, as aspas. As aspas são utilizadas em muitas ocasiões, em muitos casos. O primeiro caso em que eu vou utilizar umas aspas é justamente quando eu faço citações, ou seja, quando eu uso a fala de outras pessoas. Então, com citações, com falas de outras pessoas, eu vou colocar a aspa no começo e no final da citação. Vamos ver esses exemplos. Segundo a autora, vírgula, aí ó, antes de eu colocar a fala da autora, eu coloco aspas. O feminicídio é a matança de mulheres devido ao fato de ser mulher. Fecha aspas. Percebam, antes da fala da autora e depois da fala da autora, eu utilizo as aspas.
Vamos para o próximo exemplo. De acordo com o jornalista, vírgula, aspas, a discriminação é tão intensa hoje, fecha aspas. Percebam que todas as vezes que eu vou usar a fala de outra pessoa, ou seja, uma citação, eu vou colocar aspas antes e aspas depois. Outro caso em que eu vou utilizar as aspas é quando eu quiser destacar ou dar ênfase a alguma palavra ou alguma parte de uma determinada frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver esses exemplos. Os projetos receberam um não considerável. Percebam que nessa primeira frase eu quero destacar, dar ênfase nessa expressão, não considerável. Então, ó, eu coloco essa expressão entre aspas. Antes dela e depois dela eu vou colocar aspas. Vamos ver o próximo exemplo. O trabalho infantil é um mal ainda presente nas vidas de muitas crianças. Percebam que nessa segunda frase eu queria dar destaque, ênfase à palavra mal. Então, para dar esse destaque, para dar essa ênfase à palavra mal, eu coloco a palavra mal entre aspas. Antes eu coloco aspas e depois também eu coloco aspas. Então, as aspas também são usadas quando eu quero dar destaque, quando eu quero dar ênfase em uma determinada expressão. As aspas, elas também são usadas com palavras de língua estrangeira, ou seja, palavras de outra língua, inglês, francês, espanhol, tá? Gírias, expressões coloquiais, ou seja, palavras, expressões que fazem parte da linguagem informal. Então, todas as vezes que eu utilizar essas expressões dentro de uma frase ou dentro de um texto, obrigatoriamente eu preciso colocar aspas antes e aspas depois. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo, hoje as pessoas esperam um feedback dos que estão à sua volta. Percebam, a palavra feedback é uma palavra proveniente o quê? Da língua inglesa. Então, é uma palavra de língua estrangeira. Então, obrigatoriamente eu preciso colocar aspas antes e aspas depois, tá? Vamos ver a próxima frase. A palestra foi bastante esclarecedora, mas o palestrante não sacou o cansaço do povo. Perceba, sacou é uma gíria, é uma expressão popular da linguagem informal, da linguagem coloquial. Então, como eu estou utilizando essa expressão dentro de uma frase, dentro de um texto, eu preciso colocar aspas antes e aspas depois. Próximo exemplo. Os assaltantes tentaram, mas não rolou. Percebam, não rolou também é uma gíria, é uma expressão típica da linguagem informal, da linguagem coloquial. Então, como eu estou utilizando essa expressão informal dentro de uma frase, então ó, eu coloco aspas antes e coloco aspas depois, tá? Outro caso em que eu vou utilizar aspas é quando dentro de uma frase, dentro de um enunciado, eu mencionar títulos de obra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Títulos de filme, títulos de livros, títulos de músicas, tá? Então, eu vou colocar esses títulos dessas obras entre aspas. Por exemplo, tá? Estou lendo o livro O Alto da Compadecida. Percebam, o Alto da Compadecida é o título de uma obra, ou seja, o título de um livro. Então, obrigatoriamente, ó, eu tenho que colocar entre aspas. Eu coloco aspas antes e aspas depois. Próximo exemplo, assisti ao filme Minha Mãe é uma Peça 3. Percebam, Minha Mãe é uma Peça 3 é o título de uma obra, ou seja, é o título de um filme. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar entre aspas. Então, ó, eu coloco aspas antes e aspas depois. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.